Estamos aí iniciando mais uma live do estudo do Livro dos Espíritos. Esse livro ele foi não foi psicografado, né? Não foi feito por Allan Kardec, né? Ele perguntava para os espíritos respondiam, né? De uma certa forma, é uma psicografia também, né, Lon? Teve psicografia também. Nós estamos na parte terceira, Lei da Liberdade, na pergunta de 825 a 872. A pergunta de hoje é 855. Fatalidades, 851 a 867. A União Espírita Allan Kardec, que é quem patrocina esse estudo, fica aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, na Rua Iviema, 5.565. Todas as quinta-feiras, às 19 horas, nós temos esta live de estudo do Livro dos Espíritos. E convidamos você, prezado irmão, irmã, que queira somar conosco, nós estamos aqui para trocar ideia e aprender, porque todos nós somos aprendizes dos ensinamentos espíritas, dos ensinamentos de Jesus, né? A live de hoje é de número 160. Então, nós vamos, nesse instante, conversar com Deus, com Jesus, elevando o nosso pensamento até Ele, pedindo desculpa, perdão das nossas faltas, dos nossos erros, que, na verdade, eles existem. Mas, a cada dia que se passa, a gente procura mais a se libertar dos mesmos, para que a nossa vida tenha sentido, para que a gente possa viver alegre, feliz, e saber que a vida continua, né, depois da cortina do desencarne. A gente desencarna, mas passa para a vida espiritual, e é isso que a doutrina espírita nos ensina. Para nós é uma satisfação saber e ter consciência do amanhã. Então, muita paz, que Jesus nos abençoe. Meu querido irmão Odilon, que vai coordenar o nosso estudo, possa estar inspiradíssimo na noite de hoje, para que a gente consiga aprender um pouco mais. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. E o João chegou. Salvador da pátria, porque eu fiquei pensando, meu Deus, será que vai ser eu sozinho? Aí então, o João é que eu cheguei em casa meio em cima da hora, e aí fui tomar um cafezinho com uma chipa. Nossa. Básica, né? Nossa Senhora. E aí tem casa na hora. Maravilhosa. Mas não é esse o assunto do nosso dia, né? Não. Então, não vou falar sobre fatalidade. Continuar falando sobre fatalidade, né? A semana passada nós já estávamos nesse tema. Comer a chipa talvez foi uma fatalidade. Vamos continuar. Live 160, hoje 12 de fevereiro de 2026. Nós fizemos a questão número 855 e hoje 854 e hoje vamos para 855. Então nós estamos na Lei da Liberdade, né? Lá no item fatalidade. Já estamos concluindo. Então essa foi a pergunta que foi feita na semana passada, 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se a deduzir que sejam inúteis as preocupações que tomemos para evitá-la,
Não, visto que as preocupações que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela se dê. Uma resposta bem... E uma pergunta também bem direta, né? As questões simplistas, muitas vezes, que a gente coloca na cabeça. Bom, se tem a hora da morte, por que eu vou ficar me preocupando, né? Me evitando, me prevenindo da morte? Ela vai chegar na hora certa, se não for a hora, não vai acontecer. Mas não é bem assim, né? Algumas precauções que nós tomamos nem sempre são intuições, são instintos, né? Instintivas para a nossa própria prevenção. Vamos para frente? Vamos para a próxima? Podia ou não? O que vocês acham? Vamos, mas ainda nessa questão, é interessante perceber, no fundo dela aí, a importância da valorização da vida. Isso. Porque a gente pode até pensar que já pode ser a hora, já se avizinhou a hora e tal, mas é importante as ações, as precauções, para que a morte não aconteça, para que a vida tenha a oportunidade, porque a vida é rica e nós temos o mau hábito de não enxergar, em geral, essa riqueza e só perceber melhor a riqueza da existência, da experiência carnal, quando a gente está fora dela, e depois em espírito, né? Então, aí mostra que é importante, sim, a gente pode até, quem sabe, adiar um pouco mais, né? Conseguir uma moratóriazinha, conseguir alguns minutos, alguns dias, meses ou anos. Por quê? Porque a vida é muito rica, é muito importante essa oportunidade. Se você viver um dia a mais, 2 dias a mais, 3 dias a mais, é uma glória. Eu vi ontem aquele irmãozinho que se comunicou lá no centro, e ele, num desespero danado, porque ele disse que tinha condição, tinha dinheiro de fazer uma cirurgia, tirar um tumor que estava na garganta, mas ele não quis fazer. Embirrou e não fez. E aí ele vem no sofrimento danado, reclamando da situação, com remorso. Então a gente sabe que ele poderia viver mais, né? Quem garante que se ele fizesse a cirurgia, ele não ia se curar daquela sequela, né? Mas ele não fez, eu não sei se é não querendo gastar dinheiro, porque ele disse que tinha condição, né? Cometeu uma espécie de suicídio, né? Tal do suicídio voluntário. Tua câmera está fechada, Orlando? Tá? Tua câmera está fechada? Você quer que eu abra? Não, só perguntando. Você tá fechada porque você prefere assim, né? É o que eu achei que foi algum probleminha. Então tá certo. Vamos para 855. Essa 855, no finalzinho aí, ela recomenda aí para outras questões. E essas outras questões, elas são um pouquinho longas, como nós vamos ver aqui, ó, tá vendo? Até coloquei logo à frente. Eu acho que se a gente quiser, podemos estudá-la. Nós já vimos ela, mas ela faz parte do mesmo assunto. Aí é uma questão de... Certo. Então, essa 855, ela é meio longa, eu já vou comentar. Qual é a finalidade da providência em nos fazer correr perigos que não devem ter sequência? Nos fazer correr perigos que não devem ter sequência. Eu acho que eu não entendi bem a questão, mas vamos pela resposta. Quando a tua vida é posta em perigo, isso é uma advertência que você mesmo desejou a fim de
te desviar do mal e de te tornar melhor. Ao escapar desse perigo, ainda sob a impressão do risco que correu, você pensa mais ou menos seriamente em se melhorar, conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos. Sobrevindo o espírito mal, digo mal subentendendo o mal que ainda existe nele, você pensa que escapará do mesmo modo de outros perigos. E, novamente, deixa tuas paixões que se desencadeiem. Deixa tuas paixões se desencadearem. Por meio dos perigos que vocês correm, Deus vos faz lembrar a fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, veremos que suas consequências quase sempre tiveram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus assim vos admoesta a refletirem sobre si mesmos e a se emendarem. Bom, pelo que eu entendi aí, são os perigos que Deus deixa a gente passar por eles, e todos são úteis. São úteis para a gente repensar, para a gente ver o sentido da nossa existência, como que a gente está indo, como está agindo, e para a gente tomar boas decisões. Claro que os bons espíritos estão ali para nos intuir bons pensamentos, nos sugerir, nos estimular. Mas, ao mesmo tempo, nós correndo algum perigo e sobrevivendo a ele, nós podemos praticar um erro de personalidade, começar a se achar aquele que tem o corpo fechado, aquele que nada atinge, aquele que é muito protegido. E aí os maus espíritos vão estar nos incentivando a esse tipo de pensamento, exatamente para que a gente não perceba, não esteja consciente de que Deus é a nossa proteção em tudo e de que a gente não pode, não deve se expor a risco. Como se fosse para testar Deus, para dizer, Deus me protege de tudo, né? Como se fosse para testar Deus. Deus não se põe em prova, nem os bons espíritos não se põem em prova. Acho que dá para deixar vocês comentarem mais. Nessa questão aí está aquela questão dos livramentos também, será? Tá, né? Os tais livramentos. Sempre tem um propósito, né? Cada livramento. O livramento não faz eu passar a ideia de que eu sou uma pessoa escolhida, privilegiada, à parte. Trabalho, né? Depende. Se você pensar que você é escolhido para o trabalho, começar a trabalhar mesmo para valer, eu acho que é benéfico. Agora, se a soberba subir, né, na cabeça, não, eu acho que eu tenho a proteção de Deus para poder viver, divertir, levar a vida na futilidade, aí não tem graça, né? Deus não vai fazer uma coisa dessa. Não é para isso que você passou por um livramento, você passou para poder entender que você tem que trabalhar, fazer alguma coisa para melhorar. Porque esse é o objetivo da nossa existência. Pois é, a gente passa por coisas, e aí está dizendo que, analisando,
examinando a causa, a natureza do perigo, nós vamos ver que nele tem ali uma punição, ou que aparece que ou teve um dever negligenciado. Às vezes acontecem coisas com a gente, né? A gente cair, quebrar o nariz, do nada, assim, né? Correndo na rua. É. Ou a gente cair da caixa d'água, né? Acontecem coisas e a gente fica naquela pergunta, mas o que será isso? Tá, tá ligado ao quê, né? Qual é aí a lógica da coisa? E aí também, João, tem aquela história, você vem para cumprir uma tarefa, uma missão, né? Desempenhar, principalmente nós, os espíritas. Né? A gente vem para cumprir uma tarefa, uma missão. E aí você está relapso, está levando o negócio na brincadeira, não está dando muita atenção, né? E aí acontece uma coisa dessa que é para poder te avivar, levantar o teu moral, né? E falar, olha, meu irmão, você está aqui é para isso. Não é para outra finalidade. Mas é umas coisas assim que é difícil da gente, né? Da gente São possibilidades, né? São, deduzir, são poss... né? Qual é o aprendizado, né? Aí será que eu vou pensar o que ali, né? Bom, é difícil eu pensar, né? Mas possivelmente quebrar o nariz de alguém, eu já quebrei no passado, né? são, De uma forma, as por alguma ocorrências, agressão. elas têm sempre um fim útil. Agora, esse fim útil a gente nem sempre tem clareza sobre qual o fim útil, né? Mas a gente pode fazer várias análises sempre pensando que é aprendizado, né? O Orlando citou aí, ó, pode ser essa questão, né, que está me chamando a atenção para o trabalho também, né? Pode ser outras questões, para eu ser mais atento à minha vida, aos cuidados que eu tenho para preservar. Tem vários aprendizados. Uhum. Agora, a lei de Deus, ela se cumpre sempre, né? Não há milagres, não há privilégios, não há essa questão, né, de alguém ser tratado diferente, né? Sempre tudo de acordo com a lei, senão Deus não seria justo. Então, essa 526 ela traz um exemplo, ó. Até fala do exemplo da caixa d'água. Não sei se é caixa d'água, mas é uma escada. Tem uma escada aí, foi inspirada. É verdade. Eu acho interessante, né? E não brinco com a coisa, não, porque é sério. E aí? É sério. Aí ele dá as possibilidades aí, né? É, Como é que ele fez para a pessoa morrer na escada, por exemplo? Ela precisava morrer, morreu na escada. Vamos comentar ou vamos para frente? eu acho Então, que eu lembro que a gente comentou essa questão, né? A gente comentou essa questão aí, né? De que as coisas, elas acontecem De acordo com a lei. não porque os espíritos vão lá e quebram a escada, vão lá e fazem um efeito físico, né? Até nós estávamos lendo isso ontem no livro sobre mediunidade, lá do Raul Teixeira, e os espíritos, para fazer uma coisa dessas, eles precisam de né, de vários requisitos. E eles não fariam também, a gente sabe que eles não fariam algo, como diz aí, que ficasse subentendido a derrogação das leis da natureza, né? Eles não passam por cima de nada, nem podem passar. Na verdade, nem podem, né? Não é porque eles não querem. Eles nem podem. Então, eles
fazem aquilo que é permitido, sempre sendo bons espíritos com finalidade positiva. Sendo mau espírito, que está com a liberdade de agir, devemos entender que também para nós tem finalidade positiva. Depende de como recebemos, como encaramos, né? Como vivemos a consequência. Esse outro também traz exemplos, ó, 527, 528, sobre a questão do raio, outro sobre a questão do tiro, né, de arma de fogo. Por isso que ele fez referência, né, sobre a fatalidade, a pergunta da fatalidade, porque o assunto ele tem a ver, né, se o raio, se alguém vai lá e muda a direção do raio. Tem até uns desenhos, né? Deus segurando um raio lá assim, apontando para ver. São fantasiosos. 2, 3, 4. Eu já escapei do desencarne 4 vezes. Ah, Desde criança isso vem acontecendo. os riscos, né? Que a gente, Eu não vou contar aqui para vocês os casos, porque é muito comprido. a gente é exposto às vezes, né? A alguns riscos, né? Comentários? Então vamos para frente. Pois é, aí nesses exemplos de agora, eu acho que diz que os bons espíritos, eles podem dar sugestões, inclusive, como esse primeiro caso, que o homem vai se refugiar no lugar perigoso, onde o raio disse aí, como é que disse a palavra? O raio deveria cair. Bom, o futuro é o futuro. Os espíritos podem ver as condições meteorológicas, mas eles não sabem se o raio vai cair ou não vai cair. Eu penso assim. Eles não sabem se vai cair um raio daqui a 1 minuto naquela árvore. Mas o homem foi sugestionado aí pelos bons espíritos aí se refugiar embaixo da árvore. E era a hora dele. Então, parece uma coisa ruim, né? Sugerida por bons, mas não, né? A árvore má não dá bons frutos, a árvore boa dá bons frutos. E os espíritos, claro, eles vão inspirar a pessoa, né? A fazer um movimento, a fazer qualquer coisa. Não lembro agora a gente comentando alguma coisa nesses dias. Não era comentando, não, era assistindo um vídeo. E o palestrante dizia assim, que às vezes a gente nem tem assim grande mediunidade, não é médium. E na hora do livramento de um perigo, a gente tem depois a clara percepção de que alguém, por exemplo, tomou o volante nosso naquela hora e fez um movimento que a gente fez ali tão automaticamente, que não pensou e nem nada, e que teve ali a intervenção positiva de um bom espírito, porque ali não era a nossa hora, a gente também não estava merecendo, né? Não estava buscando aquele perigo nem nada, e o perigo estava para acontecer, perigo da morte. Então, o que deu para entender dessas questões aí é que os espíritos, sim, eles têm uma intervenção, uma influência, tanto os bons como os maus. Mas os bons, eles têm uma influência
não alterando nada e nem fazendo muitas vezes efeitos materiais, porque quando a própria pessoa toma uma decisão e se esquiva de alguma coisa, tem uma ação reflexa, qualquer coisa assim, é um efeito mental, um efeito de uma força mental, né, que produziu aquilo ali, então não está fazendo nenhuma alteração, não está burlando de nenhum jeito as leis de Deus ou as leis da natureza, que são as mesmas, conforme a gente já viu. Certo. As balas encantadas também aqui vai pro corpo fechado, né? Aham. Tudo isso tem a ver com a imaginação, eles, né? Cria imaginação. Bom, acho que aí, ó. Uhum. Uma- Na sequência essa afirmação aí é interessante, né? De que os espíritos podem e o que os espíritos não podem. Nem os bons e nem os Que maus não podem certas coisas, né? Na próxima. na próxima, seguinte. Ah, sim. Ó, os espíritos têm o poder de afastar os males de certas pessoas e de os atrair. Não, acho que não era. Roda mais um pouco, vamos ver se era mais para frente. Ah, para Mais frente. para trás, mais para trás. Aqui. Aí, ó, os espíritos levianos e brincalhões não podem criar tais pequenos embaraços que vêm atrapalhar nossos projetos. Aí a pergunta, e desviar nossas previsões? Em outras palavras, serão eles os autores do que normalmente chamamos de pequenas misérias da vida humana? Eles se contentam com esses aborrecimentos que, para vocês, representam provações destinadas a exercitar a vossa paciência. No entanto, eles se cansam quando veem que nada conseguem, mas não seria justo e nem exato acusá-los de todas as vossas decepções, das quais vocês mesmos são os principais artífices pelo vosso desleixo. Creiam que, se a sua louça se quebra, é mais por descuido de vocês do que por culpa dos espíritos. Quer dizer, sempre tem, né? Como nós dissemos, tem alguma influência, É. né? O espírito pode ajudar a gente a se distrair, pode ajudar a gente se perder um pouquinho a coordenação, fazer alguma coisa, tropeçar em algo, né? Causar um efeito dominó. Podem, mas tudo está pelo nosso descuido, pela nossa falta de atenção das coisas. Ou, quem sabe, muito mais, porque naquele momento a gente estava com os pensamentos levianos, estava com uma vibração propícia a receber más influências. Então, os espíritos, eles não fazem certas coisas, eles aproveitam da nossa predisposição para nos ajudar a acontecer. Isso mesmo. Então, aí a solução é orando por eles, eles se retribuindo o mal com o bem. Eles acabarão compreendendo os próprios erros. Além disso, se soubermos colocar acima de suas maquinações, eles cessarão de ao ver que elas não ganham, ao ver que eles não ganham nada. Então eles fazem enquanto eles têm um campo fértil ali, né? Não tem mais, eles são fracos. Uhum. Nós é que permitimos. Aí vamos para 856? Vamos, né? Orlando? Eu, né? Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer, desta ou daquela maneira.
sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Mais ou menos é isso, mais ou menos não, é isso mesmo. A gente não sabe que tipo que a gente, porque às vezes você tem tendência de trabalhar com coisas perigosas, né? Fala, isso aí um dia vai me tirar a vida. Mas depende, nem tem nada a ver. Você sai aí numa estrada aí, sofre um acidente e morre de um acidente, né? Então, a gente nunca sabe o gênero de morte que a gente vai passar. Isso aí, acho que ninguém sabe, né? Mais ou Então, eu menos. até penso, eu até penso que sabe, né? Em espírito e como projeto, programação reencarnatória, a gente já programa um gênero de morte, né? Não vamos dizer que seja uma bala perdida, que seja uma máquina que cai em cima, que seja um acidente automobilístico, mas tudo isso são mortes violentas, trágicas, né? E pode, quando se escolhe um gênero desses, já se sabe que gênero de morte, não exatamente o tipo como vai ser essa morte, né? Nós temos exemplo lá num dos livros da série A Vida no Mundo Espiritual, dois espíritos que reencarnaram para trabalhar na aeronáutica e para morrer de queda do avião. Para ter uma morte assim, né? Não necessariamente tinha que ser da queda do avião, né? Podia ser uma outra coisa. Mas aconteceu que eles, como lá conta, que eles morreram da queda do avião. E antes, em outras vidas, eles jogavam as pessoas de um lugar muito alto. Jogavam as pessoas para as pessoas ter aquele tipo de morte. E esses, só para a gente não ficar pensando que era uma punição para eles, esses espíritos já estavam bastante evoluídos e eles já tinham até a convicção de que eles podiam escolher uma dimensão superior para ir viver que aqueles já estavam, que eram em colônias espirituais. Podiam ir para a dimensão superior. Mas aí, revisando a vida deles, encontraram essa necessidade aí de expiação, né? Confesso que eu tenho dificuldade de entender isso aí, sabia? Não, eu não acredito. Eu não sei como é que eu vou morrer. Nunca soube, nem passaram revelação. Acho que é porque eu também não tenho esse interesse de saber. De jeito nenhum. Bom, Afaste de mim esse cálice. Então, é difícil mesmo, Odilon. Eu te confesso que eu me acho complicado, né? Pelo seguinte raciocínio. Esses espíritos já estavam trabalhando tanto no bem, já tinham feito tanta evolução, estavam prontos para ser elevados de dimensão vibratória e de existência. E eles resolveram fazer essa escolha. Mas, com isso, vamos dizer assim, como é o exemplo de Alcione, eles estavam correndo um risco, voltando a essa jornada terrena que é tão cheia de tentações, de ciladas, estavam correndo risco, mas eles também vinham com uma missão importante naquela atividade em que eles vinham atuar.
A Quer dizer, tudo. expiação, de uma forma geral, eu tenho dificuldade de entender. Prova, tudo bem, agora expiação eu fico sempre medindo ela como um castigo, como uma punição. Eu não consigo entender a expiação, eu tenho dificuldade. Pois é, Eu pois estudo, é. eu Não sei se a leio, expiação, mas não. se ela é sempre escolhida, né? Se ela é sempre escolhida ou se é, pode ser imposta Pois é, mas uma nem na expiação, né? escolha, né? A escolha parece mesmo uma imposição pela minha própria consciência, né? E onde está a lei de Deus, e onde está Deus presente, como é narrado, né? Então, me parece que dá a impressão que é uma punição, sim, a expiação. E Deus não pune. Não É, sei. essas questões a gente vai ficando com elas na cabeça, né? E aí, durante os estudos, uma hora vai aparecendo mais claridade, né? Possível. Por enquanto eu ainda não, ainda eu confesso que eu não entendi muito bem isso aí não. Tenho dificuldade de entender. Agora, Uhum. Kardec deixou claro, né, que as questões todas são suscetíveis, né, de análise, né, de correções, né, de novos adendos, né. Ele recebeu essas perguntas de várias partes do mundo, de vários médios diferentes, fez uma análise, filtrou, teve auxílio da equipe Espírito Verdade, né, para filtrar, mas ainda assim ele falou bem assim, tem questões aqui que vocês têm que questionar, analisar, né, e avaliar com coerência, com a razão. Então a gente ainda É, eu acredito que você tem uma impressão, assim, tanto pesada, como eu também tenho, do livro Céu e o Inferno. Ele fala muito na consequência de sofrimento em razão de qualquer imperfeição, na necessidade do arrependimento, na necessidade de expiação e de reparação então, que de cada falta. até a dor do aprendizado até eu entendo, né? Porque comparativamente a você fazer uma faculdade e tal, né? Você tem o esforço, né? E esse esforço ele causa uma certa dor, perde som, isso e aquilo, né? Tem até aí tudo bem, entendo que a provação ela tem a sua. Agora já a expiação, aquilo ali, passar por situações que eu fiz o outro passar, é necessário sempre, é uma consequência fatal, né? Já que nós estamos estudando fatalidade. Se eu matei, eu tenho que morrer assassinado. Se eu roubei, tem que ser roubado, né? Sempre assim, né? Eu acho que não se aplica. Eu acho que até poderia ter consequências semelhantes, né? Mas sempre pensando no aprendizado, não pensando em expiação ou punição, né? Pode ser atenuado ou agravado até, né? Porque sempre eu estou trabalhando para melhorar os meus sentimentos, as minhas emoções, vencer esses vícios morais que eu trago comigo. Essa é a minha destinação, esse é o meu objetivo único. Venci esse vício, não tem razão mais para eu ficar sendo penalizado, passando por dificuldades e tudo mais. É isso que eu tenho dificuldade de entender. Então, se aquele espírito ele já podia ir para outras, né? Ele não teria necessidade de passar por situações até, a não ser que sejam outros, feito para outras pessoas. Tem o pensamento assim, por exemplo, do Cristo, né? Cristo passou por várias situações de tortura, né? Foi assassinado, tudo isso. Mas como ele tinha uma evolução espiritual e a capacidade de manuseio, né, das energias acima de qualquer outro ser humano, as dores físicas não teria por que passar, né? Hoje em dia a gente sabe que até algumas pessoas já conseguem evitar a dor física com a mente.
Jesus, então, está muito acima disso, né? A dor moral também porque ele compreendia a nossa pequenez, a nossa ignorância, né? Sabe? Agora, é um caso para a gente guardar na gavetinha, no meu caso. ainda, não, ainda não tenho capacidade de entender. 857. Vamos lá. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Muito a miúde tem o homem o pressentimento de seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Pois é, aí como o Orlando está dizendo, né? Não sabe, mas pode ter um pressentimento de que seja esse ou aquele gênero e hora da morte, dessa fatalidade. Estamos estudando a fatalidade, né? É, Mas aí também tem os bons espíritos que auxiliam. Às vezes a pessoa realmente, com a ajuda mesmo desses bons espíritos, já sabe, não, o perigo está lá, mas não é minha vez, eu vou tranquilo, vou confiante. Quanto mais tranquilo e mais confiante, menos a pessoa se expõe ao perigo. E quanto mais com medo ela vai, mais ela está correndo o risco, né, de acontecer alguma coisa por uma ação dela, por uma cooperação dela para que aconteça, né? Uma facilitação. Enfim, é esse momento, né, que está analisando. O momento da morte. Momento da morte. Aí tem a citação da 411 e 522, são bastante itens também, né? Que aí fala sobre. Nossa! Aí fala sobre a questão da. Só para ter uma ideia, né? 411, ó, estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Aí vem a resposta. Frequentemente acontece pressenti-la. Algumas vezes também sucede de ter nítida consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tem intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Tem a ver, né? O assunto. Sim, Tem a ver. Mas sim. esses itens aí nós já estudamos. 411. E são muitos. São muitos. São muitos. 111 perguntas. 112. Então vamos para 858, né? Orlando comentou a 857? Foi eu. Ah, foi tu? Essa é a do Orlando, né? 858. Aham. essa é minha? É. É. 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Olha, isso é interessante, hein? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. E aquele que
presente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e esperar. Vou ler de novo. Quem teme a morte é o homem, não é o espírito. E aquele que apresente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e a espera. E a gente tem consciência de muitas pessoas que previu desencarnar. Nosso pai mesmo, viu, Dom? 40 dias antes dele desencarnar, ele previu o desencarne dele. Ele comprava para a mercearia, prazo, né? Falou que chamou minha mãe, chamou todos nós, falou, olha, daqui uns 30, 40 dias eu vou morrer. Mas eu vou deixar tudo certinho para você, vou pagar as contas, tem até um pouco de dinheiro no banco. E, antes disso, ele estava com você no colo, levou um tombo com você no colo. Foi interessante, né? Como ele, outros também, o meu tio Oliveira também, ele veio me visitar aqui, ele gostava muito de mim, né? O Orlando vinha te ver porque eu acho que é a última vez, meu sobrinho. Falei, de jeito nenhum, larga de falar besteira. Ele que não teve jeito mesmo, foi visitando alguns parentes, inclusive o primeiro fui eu. A minha sogra também, ela desencarnou aqui, lá em casa, né, onde eu morava, e falou, vou ficar muito ruim, e aí eu vou desencarnar, se não me leva no médico. Não me leva no médico. Só que nós fizemos o contrário, nós levamos ela no médico, mas acho que chegou lá já tinha morrido. Assim como eles, muitos preveem o desencarne, né? Que aí não é a segunda aqui, a morte é o homem, não é o espírito, né? Quem teme a morte é o homem. O espírito não teme a morte, porque ele sabe que é imortal. Sei lá. Pois é. Eu tenho a impressão que o medo da morte é bem variado, assim, as motivações, as causas, o fundo desse medo, né? O espírito que se sente endividado, que sabe que vai ter que se defrontar com a sua realidade. O espírito que sabe que precisa expiar ainda, digamos assim, precisa passar por um processo de doença longo. Sim, são situações que eu acho que deixam, como disse aí, o homem com medo, ou o espírito confiante de que qualquer coisa que ele tenha que passar, ele vai passar dignamente, serenamente, né? Com o suporte que a humanidade puder dar para ele, que a sociedade puder oferecer. Enfim, a morte, aí, nessa questão, está dizendo que é uma coisa assim, não é bicho de sete cabeças, né? Uma coisa natural. Devia ser uma coisa muito natural. Se a gente tivesse agindo mais como espírito, pensando e sentindo mais como espírito, a gente estaria tranquilo, preparado para a morte a qualquer momento. Acho que é a consequência que dá para tirar entendimento dessa questão. Naquelas obras de André Luiz, os mensageiros têm os exemplos ali, né? Eles acompanham 5 desencarnes. Tem alguns que é bastante assim difícil, a pessoa reluta muito para desencarnar, outros eles vão tranquilo, prepara a família, vai tudo certo. Então depende muito da pessoa, como você mesmo disse. Depende da preparação. Ali a gente pode tirar a lição, né? Que a gente deve estar
sempre se preparando para a morte, porque a morte é um caminho que todos vamos passar, preparando a nós e os nossos familiares. Tem um exemplo ali do Fábio, que é um exemplo desse, né? Que preparou a família, preparou ele, então todos ficaram assim, mais em paz. Claro que saudosos, né? Mas mais tranquilo do que muitos outros que ficam desesperados, angustiados, né? Se gruda aí no enfermo, né? Não quer deixar partir de forma nenhuma. A espiritualidade, às vezes, tem que dar aquela melhora da antemorte, né? Que é para a pessoa se acalmar e se afastar, e daí eles promover o desencarne. No caso do Dimas, por exemplo, que é o mais famoso. Então, é uma situação que é muito variado mesmo, depende muito de cada um de nós, né? Como é que nós nos preparamos para esse momento, para essa passagem. Muito bem. Dá tempo de fazer mais uma pergunta ou como é que estamos? 8h50? Dá, né? É? Temos aí uns 8 minutos. Mais uma? Vamos. Essa é comprida. Uhum. Ela tem a letra A. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo com a morte. Se dá o mesmo com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? Ele está insistindo nessa questão, né? De o acidente vai acontecer para a morte ocorrer. São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Por isso que antes eu falei a palavra fatalidade, né? Que parece que é a única coisa que a gente pode chamar realmente de fatalidade aí nessa nossa existência terrena. Letra A. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? A. Mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Não creiais, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumo dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade. De tal sorte que, se não o houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Bom, falando dos acidentes, das coisas que acontecem, né? Veio de novo nessa confirmação de que fatalidade mesmo praticamente não existe. E aí disse no fim aí um negócio interessante, que os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê. Esse Deus os prevê, esse Deus protege, esse Deus castiga, Deus faz alguma coisa,
No Livro dos Espíritos tem muito essa expressão, Deus, né? Deus castiga, Deus pune. E a gente sabe que tudo isso acontece por mecanismos inteligentes, escolhidos, programados. Então, por exemplo, coisas que são irrelevantes estão ali muito fácil de acontecer. E vão acabar acontecendo, porque elas são desafios que o espírito achou muito válido, achou que ajudaria bastante na evolução dele. E aí, Odilon, quando você tem essa mesma sensação minha de que algumas coisas é difícil de compreender, eu acho que essa nossa dificuldade está pela nossa condição de encarnados aqui, pela nossa condição material. E quando estamos livres da matéria no mundo espiritual, na erraticidade, nós temos a consciência muito mais clara, muito mais ampla, e até a impressão assim que a gente parece que cria uma grande coragem, ou a gente diz assim, não, para a gente mesmo, essa criança precisa passar por uns perrengues aí, para ela se fortalecer, para ela crescer, para ela aprender frustrações, para ela aprender as coisas. Essa criança que é a gente mesmo. E aí, embaixo está dizendo Deus os prevê. Mas é dessa maneira que eu vi na literatura espírita, que fala sobre a vida no mundo espiritual, essa maneira que Deus prevê as coisas, que Deus deixa acontecer, né? Como aquele espírito suicida que era um personagem muito importante, não lembro se era um escritor, que resolveu vir com a mão mirrada. E ele foi sentindo já aquela mão mirrada, no corpo espiritual dele, nasceu assim, viveu desse jeito. Está no Memórias de um Suicida. Fazer a reparação. Porque ele tinha usado a mão para matar, parece que a amada dele e mais ele mesmo, e não sei se tinha mais alguma outra coisa, e ele começou a sentir isso. Precisava? Não sei, talvez não. Deixa vocês falarem um pouco aí sobre essa questão. Agora, nesse caso, ele sempre esclarece, né, a parte, digamos assim, científica da coisa, é que o espírito, ele pratica alguma coisa e ele carrega uma culpa daquilo ali, né, daquilo que ele fez. E daí ele modela o perispírito dele para aquela situação e reencarna com aquela limitação, digamos assim, né? Por conta de atos que ele cometeu e que ele carrega ainda aquele ato dentro de si. Ele não avançou ainda, né? Ele não venceu aquela questão. E por isso, então, que ele modela ele no perispírito que está na lei de Deus, né? Para que ele passe por aquela situação, vença e supere aquilo, né? Com o passar da situação. Aí é o próprio espírito que carrega uma culpa, digamos assim, né? Uma sequela daquilo. Né? Tá nos casos do suicídio também, né? Nos casos do mau uso do corpo. Né? Então, tem várias consequências e várias finalidades. Né? Por exemplo, a pessoa que nasce com a lesão no estômago, porque ele foi alcoólatra. Né? Aquilo ali vai limitar ele. Ele não vai conseguir beber, mesmo que ele queira. Então, ao mesmo tempo que ele modela aquilo ali por conta de mau uso que fez no passado, morreu de uma cirrose, daí nasce com aquela lesão, né? Serve também para limitar a atitude dele para que ele não volte ao vício, né? E ele supere aquilo naquela encarnação. Na outra ele já não precisa mais porque já superou, né? Ele já não tem mais a tentação, a bebida já não é uma tentação para ele, deixou de ser. Mas é isso, né? São
Acho que as possibilidades são inúmeras. Inúmeras possibilidades. Fechou redondo. Fechou o horário. 20 horas. Por tua conta, Orlando. Então, eu vou pedir para você fazer o encerramento para nós de novo, a prece. Tá bom. Gratidão, Senhor. Gratidão aos mentores, aos espíritos que nos auxiliaram. Gratidão a Kardec por essa doutrina espírita. Gratidão pelas nossos questionamentos, porque sabemos que os questionamentos eles são alavancas, são motivações para o aprendizado mais real. A gente entende que as dúvidas, elas nos levam a querer saber mais, a nos informar mais. Que esse aprendizado possa nos levar a transformações tão desejadas por nós, que a gente possa cada dia mais nos modificar, nos melhorar, vencer as nossas tendências, ainda de outras existências, e criar hábitos salutares no nosso dia a dia. Que a sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós, que assim seja. E assim seja. Gratidão. Assim seja.